O resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é coordenada pelo IBGE, segue sendo o tema da nossa conversa aqui. Quem vai analisar esses dados é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. A taxa de desocupação está em queda, atingiu o menor patamar desde 2015. A gente tem até um gráfico aqui, uma tabela para a gente tentar entender que momento da economia é esse, professor. Isso significa um crescimento, uma retomada? Boa noite, Catícia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O que a gente tem observado é que a taxa de desemprego ela está em queda desde abril de 2021 e foi uma queda, eu diria até expressiva, de quase em torno de 4 pontos, 14,8 para 10,5. A gente está comparando esse trimestre com o trimestre anterior isso. E também esse trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, Sim, né? mas se a gente pensar em termos de um ano, né, em termos anuais, né, nós temos uma queda bastante expressiva de mais de 4 pontos. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, mesmo assim a gente tem uma queda de 0,7. Esse indicador, assim, quando ele aparece dessa forma, ele é uma comprovação de que a economia está em movimento. Lembrando que às vezes você pode até ter um pouco de crescimento sem uma contratação imediata de mão de obra, como aconteceu logo depois da Covid. Mas agora, essa contratação está aparecendo com bastante frequência. Como já foi mencionado no vídeo, foram mais de 600 mil empregos gerados no primeiro trimestre e eles não estavam aparecendo. A gente também não pode esquecer da questão da defasagem temporal, ou seja, nós estamos aqui falando de dados de abril, nós já estamos no final de maio, quase chegando a junho, né, até sexta-feira, e então esses dados são sempre retroativos. Então, leva um tempinho, pelo fato de nós utilizarmos esse sistema de média trimestral, então a gente sempre está olhando para trás. Então, nós nunca estamos olhando para o que está acontecendo agora. Então, isso aí é a média dos últimos 3 meses. Se a gente, desses 3 meses finalizados em abril, se a gente fosse considerar apenas o desemprego em maio, certamente seria menor do que esse índice. Professor, tem um dado aqui embaixo, que é o do rendimento médio, que a gente vê que está em queda, apesar de ter tido um crescimento, né? A taxa de desocupação caiu, ou seja, mais pessoas empregadas, mas a renda não acompanhou. Ao contrário, teve uma queda quando comparado com o ano anterior. A que se deve isso? Esses dois fatores, na verdade, eles estão associados, né? A queda na renda se deve essencialmente à inflação. Ou seja, a inflação foi em torno de 10% no final do ano passado, né? Pensando, né, apenas em 2021, e certamente a grande maioria dos trabalhadores não conseguiu ter um reajuste nesse patamar. Então, o resultado foi a queda, não de 10%, mas um pouco menos, né? De 7,9%, ou seja, não acompanhou a inflação. Em razão disso, mais pessoas acabam tendo que entrar no mercado de trabalho para compensar a perda de renda. Um exemplo clássico são as donas de casa, né, que ficavam cuidando dos filhos, mas em função de perda de renda, acabam entrando. Isso explica o aumento da população ocupada, mas a renda não acompanhou o padrão, às vezes, pré-Covid. Tá certo. Professor, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.